Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, estamos aí para mais um podcast e a gente está trazendo uma série nova aqui pro canal. Uma série que se chama Davi, até assumir o trono. Vão ser 4 episódios onde a gente vai destrinchar bem a história de Davi e a gente vai entender que Davi vai muito além de... A história de Davi vai muito além de só o pequenininho que venceu um gigante com as pedrinhas e se tornou rei. A gente tem muita coisa para aprender com essa passagem de Davi. A gente tem muito para aprender com o amor de Deus, como as coisas funcionam no reino de Deus e como isso se aplica hoje, tá? A gente vai entender que tudo na nossa vida é um processo. No reino de Deus as coisas funcionam assim, tá? Como nos dias de hoje, tudo é um processo. Nosso processo de crescimento profissional, o nosso processo de amadurecimento como pessoa, é tudo um processo. E no reino de Deus é assim que as coisas funcionam. As coisas não são do dia para a noite. As coisas não acontecem quando a gente quer, tá? E após essa introdução, agora a gente vai dar abertura para o primeiro episódio da série, que é Davi, ungido pelo profeta Samuel. Tá? Quando Davi foi ungido, ele não se tornou rei de imediato. Davi, ele passou por muitas coisas, tá? E a gente tem que entender que as coisas são no tempo de Deus, que tudo é no tempo de Deus. Tá? Como eu falei, tudo é um processo. As coisas não são do dia para a noite. Não é assim que funciona para Deus. Deus vai querer que a gente aprenda muitas coisas. Deus vai querer que a gente passe por muitas situações para a gente ganhar calo. Para a gente aprender com as situações. É aquilo. Não existe uma varinha mágica de Deus. A gente não vai pedir paciência. Ou Deus não vai querer nos dar paciência por algum motivo com uma varinha mágica, né? Ele vai trazer circunstâncias na nossa vida pra gente aprender a ter paciência, pra gente aprender a ter calma, pra gente aprender a não ser uma pessoa ansiosa, e por aí vai. Deus vai trazer situações. E é assim que as coisas funcionam, são um processo. As coisas de Deus são um processo. E é como a gente, como pai, quando a gente leva o nosso filho num parquinho. Ele não vai aprender a subir no escorregador de uma hora para outra. Ele não nasceu sabendo. Ele vai ter um processo de aprender. Ele vai tentar subir de um jeito, vai tentar subir de outro. Ele vai escorregar, ele vai cair. E nós, como pais, a gente tá ali olhando, cuidando para ele não se machucar. Mas a gente deixa ele passar por esse processo. Por quê? Para ele aprender. Ele vai cair, ele vai aprender inúmeras formas de como não subir até ele aprender a subir. E ele vai escorregar. Ele vai chegar no final de tudo isso. E é assim que as coisas funcionam com Deus. Deus vai deixar a gente passar por certas situações, por certos apertos. Muitas vezes a gente vai achar que a gente está sozinho. Mas não, Deus está ali, Ele está olhando a gente. Como um pai olha o seu filho no escorregador. Deus está ali cuidando para a gente não se machucar. Ele está deixando a gente passar por isso para aprender. Tá? E a gente tem que entender que o não de Deus também é uma resposta. Também é uma resposta. Deus não vai só concordar com a gente e dar tudo, como um pai mimado, não. Muitas vezes o não de Deus é uma resposta. Por quê? Porque as coisas são um processo. É assim que funciona no reino de Deus. Tá? A gente não vai pedir, Deus me dê sabedoria, uma varinha mágica que Deus vai te dar sabedoria. Não. Ou muitas vezes aquilo que você está pedindo não é o momento certo. Deus não pode te dar aquilo naquele momento. Sabe? Porque você precisa passar por um processo para receber aquilo. Para receber a promessa de Deus para sua vida. Para receber as coisas que Deus tem para te dar. Tá? É assim que funciona. Como aconteceu com Davi. Davi, após ele ser ungido, ele continuou servindo como pastor. Depois ele foi ser servo de Saul. Por quê? Porque ele tinha que passar por esse processo de amadurecimento, de aprendizado. E foi ali que Davi aprendeu. Mesmo sendo servo, ele amou a Deus, ele honrou a Deus e sua família. E ele passou por esse processo. Porque as coisas de Deus são assim. Entendeu? A gente tem que aprender a se dedicar em cada passo, em cada processo na nossa vida. A gente tem que amar Deus e colocar Deus acima de todas as coisas. E saber que Deus está ali. Saber que o que a gente está passando, o deserto, a aflição, é processo. É o caminho. É o caminho que está nos levando à glória. Sabe? E a gente tem que ter isso no nosso coração. A gente tem que saber que quando a gente está nesse processo, não precisa ficar bravo. Não precisa querer se... Não, a gente tem que ver que a gente tá no caminho certo. Pô, se eu tô passando por esse processo, por essa aprovação, é porque eu tô no caminho certo. Eu tô indo em direção ao meu destino final.
Então é aí que a gente tem que ter mais motivação, mais fé, mais força para querer passar por esse processo, para ir para o próximo degrau, e para o próximo degrau, e para o próximo degrau, e assim, e cada vez chegando mais perto do que Deus tem pra gente chegar nas nossas colheitas. É assim que as coisas funcionam. A gente vai ser testado e aprovado. A gente vai ser testado e aprovado. As coisas funcionam assim. Deus vai testar a gente e a gente vai ser aprovado. Próximo passo, testado e aprovado. Próximo passo. Como eu falei, degrau por degrau. A gente vai subindo degrau por degrau até a gente chegar lá. E cada dia a nossa fé vai ter que ser maior. Porque cada dia vai ser mais difícil. Os testes vão aumentar. A gente vai estar chegando mais perto do que a gente tem para nossa vida, do que Deus tem pra gente. E o inferno, ele vai querer que a gente se desvie, que a gente caia. Por isso, como Davi, a gente tem que focar no nosso processo, ter fé e crer que a gente está cada dia mais perto. Como no seu trabalho. Você começou lá embaixo, mas você tem que crer no seu processo, que uma hora você vai subir de cargo, você vai subir de nível, você vai subir cada degrau, você vai aprender mais, até você chegar num cargo que você quer. A sua empresa começou pequena, você tem que ter consciência de que cada dia você vai subir um degrau, você vai passar por um processo para chegar lá, para chegar onde você sempre sonhou para sua empresa, para chegar onde Deus, nos planos de Deus para sua empresa e para sua vida. Porque muitas vezes os planos de Deus são maiores que o nosso. E a grande maioria das vezes sabe? Então é aquilo, a gente não precisa ter certeza que os nossos sonhos vão se realizar. A gente tem que ter certeza que o sonho de Deus para nossa vida vai se realizar. E é isso que tem que nos bastar. E é isso que tem que nos dar força para cada dia focar no processo. É assim no reino de Deus, é assim nos nossos dias. Nada é do dia para a noite. A gente tem que ter certeza e fé que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Então, ao invés de olhar para os seus gigantes, faça com que os seus gigantes olhem para você. Faça com que eles olhem para você. Entendeu? Para que você consiga ter força e cada dia ir caminhando e subindo um degrau. Tá? E depois de todo esse processo, de todo esse período que Davi foi servo, aí sim, Davi, ele derrotou Golias. Davi derrotou Golias e ele tomou a posição dele como comandante do exército. Ele começou a colheita dele. Deus, ele passou por toda a aprovação dele. Ele passou por todo esse caminho até ele chegar no momento que Deus tinha para ele. Que era ele derrotar o Golias e se tornar comandante dos exércitos. Tá? Davi estava colhendo o que Deus tinha para ele, porque ele honrou cada processo, ele honrou cada teste, ele foi testado e aprovado, ele foi testado e aprovado dia após dia, como a gente tem que ser nos nossos dias. A gente tem que ser testado e aprovado. Se a gente quer viver o propósito de Deus para nossa vida, a gente tem que saber que vai muito além dos nossos sonhos, vai muito além do que a gente imagina. Então a gente tem que ter fé para ser testado e aprovado todos os dias. A gente tem que ter isso em mente, de que tudo é um processo, de que se a gente está passando por um momento difícil, por uma dificuldade, seja ela financeira, seja no trabalho, seja um chefe chato, seja você com a sua empresa está passando por um momento difícil onde você não está vendendo, onde as coisas não estão acontecendo, tudo faz parte de um processo. Deus está te trazendo calos para que amanhã você seja forte nisso e para que amanhã Deus possa entregar o que Ele tem para sua vida. A gente só não pode cair, a gente só não pode desanimar no processo. A gente tem que olhar para Deus, nossos olhos têm que estar em Deus, não nos nossos gigantes, não nas dificuldades. Nossos olhos têm que estar em Deus. A gente tem que ter fé que a gente vai viver o nosso propósito. Cara, se eu tô passando por essa dificuldade, eu sei que é uma aprovação, eu vou ser testado e eu vou ser aprovado. Eu sei que Deus tá ali me olhando no controle. Muitas vezes eu posso não ver porque eu tô aqui focado com as minhas coisas, mas Deus tá ali, Deus não vai deixar você cair. Os seus olhos têm que estar em Deus, não nos seus gigantes. Que você caminhando dessa forma, você pode ter certeza que você vai chegar no que Deus tem pra você. É o que eu falei. Se os seus sonhos vão se realizar, eu não sei, mas os de Deus vão. Os de Deus vão se realizar na sua vida. Isso você pode ter certeza. E quando isso acontecer, você vai colher tudo que Deus tem pra você. E você vai estar pronto, porque Deus te testou
e você foi aprovado. Deus testou e você foi aprovado. Você vai estar pronto para receber isso de Deus. Deus vai falar, filho, agora você está pronto. Toma. Como eu falei, como num processo de empresa, para você chegar no seu cargo de direção, de presidência, ou a sua empresa chegar num determinado status, você precisa passar por todas essas dificuldades. Porque se você não passar, amanhã quando você estiver grande, amanhã quando você tiver um cargo grande, se vier uma situação média, não falo nenhuma situação difícil, uma situação mediana, você vai cair. Você não vai saber como se resolver, você vai se desesperar. E como que você vai fazer? Se você é um diretor, você tem funcionários abaixo de você, uma empresa, ou se você é um empresário, você tem funcionários, você tem famílias ali com você. Então você tem que passar por cada processo, você tem que saber aproveitar cada degrau que você sobe. Como eu falei, por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes você se sinta sozinho, seus olhos precisam estar em Deus. Cara, eu sei que isso está acontecendo porque eu estou sendo provado. Sabe? Olha pra Deus, ora, fala, Deus, eu sei que eu tô sendo testado. E, cara, seja aprovado. Testado e aprovado, sabe? Tenha seus olhos pra Deus, sabe? Porque foi assim com Davi e vai ser assim com a gente. Porque é assim que funciona no reino de Deus, tá? Não ache que essas nossas grandes referências hoje, grandes empresários, enfim, grandes pastores... essas pessoas não passaram por dificuldades, não passaram por um processo, todo mundo passou. Ninguém nasce do dia pra noite com uma empresa gigante ou com um ministério. Ninguém adquire isso do dia pra noite. Todo mundo passa por um processo, todo mundo quebra, todo mundo passa por um aperto. Todo mundo. Eu já passei por isso inúmeras vezes, de quebrar as minhas empresas, de regredir, de começar do zero, porque eu fui testado e aprovado por Deus, como eu estou sendo hoje, como eu vou ser amanhã, testado e aprovado. Vão vir as dificuldades, vão vir as tempestades, e a gente tem que ser testado e aprovado porque nossos olhos têm que estar em Deus. O nosso foco tem que estar em Deus, para que a gente consiga ser aprovado, porque sem Ele, se a gente tentar resolver com a nossa própria carne, com nossas próprias mãos, vai ser muito mais difícil. O peso vai ser maior. Agora, quando a gente tem consciência de que a gente está sendo testado por Deus, de que nosso Pai está ali, atrás da gente, com a mão próxima, porque se a gente tombar para trás, Ele vai segurar, vai lá de novo, filho, vai que você vai conseguir. Se a gente tiver essa visão, que é o que Deus tem pra gente, é o que Deus é na nossa vida, se a gente tiver essa visão, a gente sabe que as coisas vão acontecer. A gente sabe que a gente vai ser testado e aprovado. A gente sabe que a gente vai chegar no final. A gente vai chegar no que Deus tem. A gente vai chegar pronto, preparado para assumir o nosso exército, como foi com Davi. E como aconteceu com ele, também dando continuidade. Davi, depois que ele passou por tudo isso, que ele assumiu sua posição no comando do exército, ele foi perseguido por Saul. Porque o Saul foi incomodado pelo sucesso de Davi. Saul ficou incomodado em ver aquele sucesso, em ver a colheita de Davi. E na nossa vida não vai ser diferente. Muitas vezes a gente vai chegar na nossa colheita, a gente vai chegar naquilo que Deus tem pra gente, e muitas pessoas vão olhar pra gente com olhos de julgamento. Vão querer julgar a gente. Ah, será que esse cara merece estar lá? Pô, o que esse cara tá fazendo aí? Ele é novo, ele é... Seja como for. Ah, o que ele tá fazendo nesse cargo, nessa posição? Ah, eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu acho que tem pessoas melhores do que ele. Você vai passar por isso. E mais uma vez, você vai ter que ser testado e aprovado. Deus vai testar e você vai ser aprovado. Porque as coisas no reino de Deus funcionam assim. Como eu falei, pessoas ao nosso redor para nos ajudar no processo são poucas. Agora, na hora da nossa colheita, vão ser muitos que vão estar ali para julgar se a gente merece ou não. Ninguém vai estar do seu lado. Só as pessoas que realmente te amam vão estar do seu lado no seu processo. As pessoas que amam você e que estão com você vão estar ali no seu processo, no dia a dia, nas porradas, nas dificuldades, como eu tive e como eu tenho na minha vida. Eu tenho a minha esposa que está comigo nos dias fáceis e nos dias difíceis. Nos dias que a gente tinha que ir no mercado escolher o que comer, tinha que deixar coisa porque não dava para levar tudo. E nos dias que a gente pôde sair para jantar, comer alguma coisa diferente, ela esteve comigo no processo.
Então as pessoas que te amam vão estar ali com você no processo, te ajudando, que é o que a gente quer. A Edi tá aqui para isso, para te ajudar no processo. A gente quer estar com você nesse caminhar, te ajudando. A sua família, as pessoas que te amam. E não se incomode, porque amanhã vão ter pessoas, e muitas, que vão olhar e vão querer julgar se você merece ou não, se você é bom o suficiente ou não, como Saul fez com Davi. Então, se prepare. E mais uma vez, tenha seus olhos voltados para Deus. Porque é de lá que vem nosso socorro, é de lá que vem nossa salvação. É de lá. Não olhe para os seus gigantes, não olhe. Faça com que os seus gigantes olhem para o seu Deus. Faça eles verem o seu Deus em você. Eles verem o porquê você está ali. Porque você serve a um Deus vivo. Como eu tive o privilégio de mostrar como eu tô aqui falando e compartilhando com vocês. Tudo que eu tenho, tudo que eu passei, tudo que eu colho hoje é porque eu tenho um Deus vivo, é porque eu sirvo um Deus vivo na minha vida. E Ele faz por mim. Tudo que aconteceu não foi pelas minhas próprias forças, foi porque Deus estava ali. Foi porque eu aceitei passar pelo processo. É porque eu aceito todos os dias passar pelo processo, ser testado, para ser aprovado. Então, a gente quer muito que vocês tenham isso em mente. Foquem nisso. Vocês vão ser testados, vão ser aprovados. E é assim que funciona no reino de Deus. Deus prepara a gente. Deus prepara. Deus não vai te colocar num lugar sem você estar preparado. Porque Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que você vai enfrentar muitos outros problemas. Então, é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai vir com o segundo episódio da série. E espero que Deus tenha falado com você. É o nosso objetivo, é o nosso propósito. Será a voz de Deus para vocês. Falar o que Deus tem. Tenho certeza que Deus quer falar com você. Então, ouve. Ouve porque Deus ama cada um de vocês aí. Deus te ama. E é isso que Ele quer. Ele quer que vocês tenham paciência. Que vocês entendam o processo. Como com o nosso pai ou nossa mãe. Eles não fazem ou não deixam de dar algo porque eles são ruins. Não. É porque eles sabem que a gente precisa passar por certas situações para poder ganhar aquele presente. Com Deus é assim. Então, espero que vocês coloquem isso em oração. Que vocês meditem nesse podcast nosso. E semana que vem a gente vem com o segundo episódio da série. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, galera.